uma terrível potestade acaba de chegar ao Brasil. E ela se junta com outras potestades e principados que já estavam aqui instalados. Isso não é papo de crente maluco, não é papo de religioso fanático, não. Eu quero que você me escute até o final para compreender o que eu vou lhe dizer. Na verdade, para você compreender, você precisa se despir completamente dos seus dogmas políticos, religiosos. Abra, a partir de agora, o seu total senso crítico para absorver as informações que eu vou passar aqui para você, para que você entenda a reflexão e não precisa acreditar em nada do que eu vou lhe dizer. Pesquise depois cada coisa que eu falar aqui. Se você ficar com a orelha em pé, será que isso é verdade? Faça uma pesquisa por conta própria. E nessa análise, eu não quero falar somente da questão da espiritualidade, mas eu também quero falar sobre os fatos do ponto de vista terreno, humano e as consequências que isso tem e o que isso representa. Se você não acredita na espiritualidade, ignora essa parte de espiritualidade e fique somente com a realidade do jeito que ela é. Eu também vou apenas usar códigos aqui pra gente falar, não vou citar nomes. Você percebe aí que não tem nome no título. Eu vou colocar a foto desses nomes que eu iria falar aí na thumb, para depois eu remover, porque eu vou testar para ver o alcance que o vídeo terá. Infelizmente nós estamos numa Shadow Ban. Esse canal aqui, ele não avança para lugar nenhum, justamente porque ele entrou numa Shadow Ban. Então é preciso que você assista com bastante atenção para você entender do que e de quem estou falando. Recentemente, nós acabamos de receber a visita de um líder de um país vizinho ao nosso. Esse líder, ele adquiriu o poder desse país, que foi conquistado há tempos atrás à custa de muito sangue, e que é mantido também à custa de muito sangue e de muito sofrimento. Pessoas sofrem coisas terríveis no país desse líder e essas pessoas não podem reclamar. E aqueles que decidem reclamar de alguma coisa, eles são severamente punidos, eles são presos, eles são perseguidos e muitas vezes simplesmente desaparecem. E o desaparecem aqui, acho que você me compreendeu do que estamos falando. Esse país está sendo massacrado pela fome e pela miséria, mesmo tendo o seu solo abençoadíssimo em um dos líquidos mais preciosos do planeta, que é o petróleo. E mesmo tendo tanta riqueza, ainda assim sofre com a miséria e sofre com a pobreza por culpa de uma ditadura que foi instalada lá, por conta de um golpe que foi dado em cima do próprio povo, que não é respeitado, que não é valorizado, que não tem direito e muito menos poder de escolha. Inclusive, muitos deles se refugiam no Brasil. Conheço alguns. Quando esse líder chegou, nós vimos pessoas que são lá do país dele, que vieram refugiados para cá, se manifestarem na frente do Itamaraty. E por que essas pessoas se manifestaram? Porque essas pessoas são robôs controlados pelo outro espectro político que não ganhou as eleições de 2022 no Brasil? Não. São pessoas que viram de perto esse sofrimento. São pessoas que têm parentes e familiares lá, sofrendo absurdamente por conta dessa ditadura. E o que nós vemos atualmente? São pessoas aqui no Brasil que apoiam o governo atual, e quando eu falo isso e quando eu emito essa crítica aqui, não quer dizer que eu estou levantando bandeira para a outra proposta de governo que concorreu com o atual governo em 2022. Quem me acompanha aqui sabe. Existem pessoas que estão tentando amenizar essa situação, criando narrativas, criando uma espécie de operação passa-pano
para amenizar o que está acontecendo lá, nesse outro país que é vizinho ao nosso, dizendo que a mídia internacional, os Estados Unidos, mentem. E sim, mentem bastante. Só que as principais denúncias que nós temos deste país vizinho não partiu da mídia, não partiu do espectro político que você costuma chamar de minion, não partiu da base eleitoral do ex-presidente da República que você costuma dar o nome de um palhaço. Partiu de pessoas que moraram lá e fugiram para cá. Partiu de jornalistas sérios que estiveram nesse país e viram de perto todo o sofrimento daquelas pessoas, que não tem dinheiro para comprar papel higiênico, não tem remédio nem medicamento nos hospitais, isso quando encontram um hospital que possa atender em um momento de emergência. Essas pessoas se não reviraram, viram pessoas revirando lixo, entrando no esgoto para tentar achar alguma bijuteria ou algum objeto de um valor significativo que alguém da pouquíssima classe rica possa ter deixado cair numa privada, numa pia, e ali foi para os esgotos da capital daquele país. E onde entra o perigo espiritual? E a tal da potestade que você está falando? Como assim? Eu não entendi. Vamos lá. Primeiro, nos apegando ao aspecto ainda não espiritual da situação, falando para você que não acredita em espiritualidade, tá? A própria figura que aqui está presente, que veio aqui e que foi recebido com muitas honrarias, se nós fazermos aqui uma metáfora, ele se torna uma potestade demoníaca chegando em território brasileiro. Isso no sentido metafórico, não estou nem falando do espiritual ainda. E o peso que isso traz para um país que se diz ser defensor da democracia é extremamente pesado. Lá fora, países que têm uma certa visão do Brasil, que pretendem investir no Brasil, que pretendem fazer parcerias ou ampliar essas parcerias, começam a botar o pé para trás. Mas o ex, que não está mais na cadeira presidencial, também apertou mão de ditadores. Sim, fez isso e está completamente errado também. Mas o fato de alguém ter feito não quer dizer que aquele que está fazendo está correto. Ainda mais recebendo aqui. É uma clara assinatura de que, olha, nós apoiamos tudo aquilo que você está fazendo lá no seu país. E nós estamos falando de crianças morrendo de inanição, de pessoas passando fome, de perseguição, de falta de saneamento básico. Nós estamos falando de um lugar onde as pessoas não têm liberdade para viver. E o Brasil, indiretamente, acaba assinando embaixo quando recebe esse ditador aqui. Inclusive, até mesmo apoiadores do atual anfitrião que recebeu esse ser aqui, essa potestade aqui, algumas dessas pessoas se manifestaram contra. Um influenciador muito conhecido aqui, que vocês devem saber o nome, né? O Felipe Neto, disse que foi um tiro no pé essa visita aqui. Você inclusive vê jornalistas que são acusados de não serem imparciais e tudo mais, que são acusados de pertencer ao espectro left, pela classe mais radicalizada do outro lado, repudiando isso. E você tem aqueles, como por exemplo o Reinaldo de Azevedo, que ainda tenta passar um pano, dizendo que o atual anfitrião jogou uma indireta, bem direta para cima do ditador que está aqui, no seu discurso, quando ele fala, olha, é bom dar para as pessoas a democracia, o melhor caminho é abrir a votação para que as pessoas possam escolher por quem elas querem ser governadas. Esse tipo de discurso passa pano mesmo. E o peso disso no cenário internacional é muito ruim. O peso disso diante de um governo que não consegue sequer aprovar nada no Congresso, também não é nada bom. O peso disso para um governo que simplesmente não consegue engrenar é muito pesado. Eu vou citar só um exemplo para vocês aqui. Alguns estavam comemorando, inclusive, que a gasolina havia baixado de preço, que o combustível havia baixado de preço, fizeram vídeos colocando ali, eu não sei o nome, a mangueira, eu não sei dizer o nome exatamente, né? A bomba, sei lá, botando ali no tanque do carro e deixando transbordar, chamando o anfitrião, né, que está recebendo o ditador agora de papai. Olha, foi o papai que fez isso, olha que maravilha. Dá uma pesquisada aí sobre o que vai acontecer agora. O preço da gasolina e do diesel estão recuando. E não só recuando, tudo indica que vai ficar mais caro do que era antes de ter aquela pequena redução que vimos há dias atrás. Tudo isso são consequências do âmbito humano ainda. E olha que eu nem falei ainda do espiritual, que eu vou entrar agora para finalizar. No aspecto espiritual, agora estou falando somente para quem acredita, o que nós temos é uma carga negativa muito grande chegando no Brasil, se juntando àquela carga negativa que já está aqui há bastante tempo. E não, eu nem estou falando do governo atual. É uma carga que está aqui presente há muito e muito tempo.
colonização, desde a era da colonização, desde 1500, quando a conquista de um território só foi possível com o derramar de sangue, com sacrifício humano, com violação de mulheres e crianças. Eu cresci em uma cidade no interior da Bahia chamada Vitória da Conquista, e o nome Vitória da Conquista é referente justamente a um dia macabro, onde os conquistadores mataram muitos índios. E a principal praça da cidade, a Tancredo Neves, que fica em frente à catedral, por baixo dela é um território indígena, porque para matar os indígenas lá, eles ofereceram um banquete naquele local, dizendo que queriam paz, que queriam confraternizar, e a comida estava envenenada e muitos índios foram caindo, passando mal, e eles terminaram de matar. E mais de 70% dos corpos foram enterrados ali mesmo. Independente da sua vertente religiosa, independente do que você acredite, do que você creia, você acha que isso aí não traz uma nuvem carregada, uma nuvem negra para aquele território? Você acha que não? E somando ao que já aconteceu no restante do Brasil, vocês acham que tudo isso não pesa? Vocês acham que não existe um peso espiritual quando as pessoas alimentam aqui o jeitinho brasileiro? Quando as pessoas aqui alimentam coisas ruins para o ser humano? Quando as pessoas aqui profanam seus próprios corpos, suas dignidades por meros dias de diversão no carnaval? E muitos se apegam apenas a ritos religiosos, de alguém que matou ali uma galinha, de alguém que matou ali um bezerro para fazer uma celebração para o seu santo, para o seu orixá ou algo do tipo. Tem gente que acha que é isso que traz um peso espiritual terrível para o Brasil. Não, não é isso que sustenta as potestades e os principados que aqui estão. São o que nós poderíamos chamar de pecado de caráter. E isso já está no Brasil há bastante tempo. Tem a ver com a nossa história. Os que vieram para cá, lá da Europa, em 1500, os que foram banidos da Europa para cá, foram bandidos, estelionatários, caloteiros, pessoas que não tinham nenhum escrúpulo para alcançar o que queriam, pessoas de caráter completamente deturpado e trouxeram com elas a carga negativa de suas atitudes. O espectro espiritual carregado, a egrégora, como costuma se chamar em práticas ocultistas, a egrégora carregada veio junto. A atmosfera espiritual carregada veio junto. E aí junta com toda a coisa terrível que aconteceu e junta com tudo aquilo que é terrível que está acontecendo agora, eu pergunto a você, um país que tem tudo para dar certo, somos ricos, extremamente ricos em minério, energia, produção de alimento, pecuária, por que isso aqui não vai para lugar nenhum? Por que nós não crescemos? Por que nós não nos desenvolvemos? Para pensar. Um peso espiritual. Principados e potestades que são alimentados pela atitude do povo brasileiro, que se permitem agir de maneira equivocada por conta do histórico do DNA que foi modificado lá atrás com as atitudes perversas e com a desculpa de sobrevivência ou de que é a nossa cultura. Saindo do aspecto espiritual, indo apenas para aspectos humanos, você acha que não há um fator cognitivo no subconsciente coletivo do brasileiro que trava o nosso desenvolvimento por conta do alimentar desse tipo de comportamento que nós insistimos de chamar de cultural? Voltando novamente para o âmbito espiritual, você acha que um país que recebe um ditador sanguinário, com pompas, com pessoas que apoiam o anfitrião com unhas e dentes, inventando desculpas, dizendo que lá não existe uma ditadura, ou que é uma ditadura, mas que não é tão ruim assim, que a mídia mente, que todo mundo mente, que não morre esse tanto de gente lá, que se apegam mais ao fator ideológico do que factual dessa situação? Vocês acham que tudo isso não alimenta potestades e principados, cargas energéticas negativas que já estão no Brasil e que acabam de chegar com a presença desse ser nefasto aqui? Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o vídeo vai ficar bem longo se eu continuar. Mas eu queria que você refletisse acerca disso e me dissesse o que você achou de todo o coração desse formato de vídeo que eu trouxe aqui para vocês agora, tá bom? Se você não concordou com nada do que eu falei, não precisa sair do canal, não precisa me odiar por conta disso. Fique e vamos debater, vamos conversar. Quero muito saber a sua opinião, quero muito que você refute tudo que eu disse, mas não com um discurso raso, falando, você é isso, você é não sei o quê, você votou em não sei quem. Eu não votei em ninguém na eleição passada. Vamos sair desse discurso raso e vamos nos aprofundar no debate? Vamos refletir de fato o que está acontecendo, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito humano, independente de como você pense. Eu quero dialogar com você, eu quero debater com você, com respeito e com seriedade. Não corra, não fuja como covarde, fique e vamos debater.